o Aposan, a gente, os três, eu, o Jean e o Juninho, mais o Aposan e o Tapetinho, a gente conseguiu criar um vínculo, uma empatia muito interessante entre a gente. Então, sei lá, muita coisa no futuro pode acontecer. A gente não procura pensar muito nisso não, porque em certas coisas a gente preferir você... Em tudo, é claro, é preferível você depender de Deus. Mas em certas coisas, como posso dizer assim, a gente prefere esperar aquilo que o nosso futuro, nosso caminhar vai dizer. Mas fala um pouquinho então sobre o trabalho do Aposan e do Tapetinho, qual o papel deles, como que é ser um músico contratado, uns shows. Bom, o Aposan, ele é um músico profissional que já gravou com um monte de gente e ele aceitou o desafio de tocar rock and roll com a gente, e um músico muito versátil que tem se adaptado muito rapidamente ao rock and roll. E junto nesse trabalho que a gente tem feito, por isso que eu prefiro não falar sobre o trabalho novo que a gente está fazendo, porque eu prefiro que o próprio CD, quando ele estiver pronto, o CD fale por si próprio. Porque a velocidade que o Aposan se adaptou ao rock and roll e tem mostrado qualidades dentro do rock and roll é incrível. E isso tem trazido pra gente musicalmente um salto muito grande no que a gente tem se proposto a fazer para o CD novo. Não que os músicos que passaram não eram bons e agora ele é bom, não é isso. Todo mundo que passou pela oficina são excelentes músicos, prova disso é o que você tem visto por aí, os trabalhos em workshops do Luffy, os trabalhos em workshop do Valtão com a banda Judas o Outro. Prova disso são os trabalhos que eles têm feito depois que eles passaram pela oficina G3. Excelentes músicos, mas a entrada do Aposan permitiu que a gente desse continuidade a essa qualidade, e também agora que a gente está querendo fazer essas coisas diferentes que a gente está buscando nesse CD novo, facilitassem o nosso trabalho. Então, o Aposan ele tem ajudado muito na composição do CD. A gente não tem composto o CD a gente e fala para ele toca a bateria ali. Não, ele tem nos ensaios de pré-produção do CD, ele tem ajudado na composição, dado boas ideias, e o Tapetinho, o Celcinho também. O Tapetinho na guitarra, o Juninho, como ele assumiu os vocais, muitas bases são difíceis de se fazer, muitas bases de guitarra são difíceis de se fazer cantando. Então o Tapetinho ele tem ajudado muito, é um cara muito inteligente, assim, tem uma musicalidade fora de série, assim, uma musicalidade fora da média, acima da média. Ou melhor, a musicalidade do Tapetinho é acima da média. Isso tem facilitado muito. E ele é uma enciclopédia de heavy metal, assim. Então, isso tem ajudado também nas pegadas que a gente tem criado. E também agora a gente está com umas propostas aí de fazer algumas coisas dobradas de guitarra, enfim. Eu já estou falando demais. Mas tem a ver com o CD novo. Então, isso também a presença do Tapetinho tem contribuído muito na composição da parte de guitarras junto com o Juninho. Está quase terminando. Ele pergunta sobre como é tocar fora do Brasil. Imagina que tocar no exterior seja uma grande aventura. Então, a curiosidade é como é a recepção do público, quem é o público, se a maioria é formada por brasileiros ou não, onde são feitos os shows, se são mais organizados ou menos que no Brasil, se vocês tocam para cristãos, não cristãos. Bom, tocar, se perguntou se é uma grande aventura, pode dizer que é um grande passeio. Tocar fora do Brasil depende muito de onde fora do Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, o público é formado quase que 100% de brasileiros. E muitos brasileiros que não têm condição de voltar para o Brasil e gostariam de ver um show nosso, os produtores acabam chamando a gente para ir fazer esses shows e a gente acaba indo. Como a gente, quando vai para fora do Brasil, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente praticamente atende a colônia brasileira nos Estados Unidos.
trata-se de uma quantidade menor de pessoas. E ainda por cima a colônia brasileira de cristãos, menor ainda. É um gueto dentro do gueto. Então são shows pequenos, são shows com pouca gente mesmo. Quando é um show grande, quando você pode considerar um show grande fora do Brasil, tem 600 pessoas. Isso é grande. Na média são 300, 400 pessoas. E às vezes já aconteceu de a gente tocar para mais de 1000 pessoas, mas isso é raro. No geral são 400, 500 pessoas, para também não exagerar demais para menos. E a questão organizacional, muitas vezes por incompetência das pessoas que nos contratam, que nos chamam, e muitas vezes por falta de recursos, pelo fato de ser um público menor, é uma baderna. Os shows no Brasil são muito melhores. Tocar no Brasil é muito melhor. Tocar fora do Brasil, pra gente, é uma experiência. É interessante. Estados Unidos. Europa já não. Europa, quando a gente vai para a Europa, o europeu ele gosta muito dessa tal de world music, que é a música que ninguém entende o outro, mas gosta da sonoridade um do outro. Então, às vezes, um brasileiro ouve um árabe cantando e gosta da sonoridade da língua do cara, mas não entende o que ele está falando. Ou um japonês ouvindo um italiano, ou vice-versa, e um gosta da sonoridade do idioma do outro e da musicalidade do outro. Isso é a chamada world music. Então o europeu ele tem essa cultura musical muito grande. Independente dele não entender as letras, ele gosta da sonoridade do idioma do outro, misturado com a musicalidade do outro e também a cultura musical do outro. Porque você vê um americano tocando rock, você vê um brasileiro tocando rock, é totalmente diferente. Você vê um americano tocando rock, você vê um alemão tocando rock, é diferente. As pegadas são diferentes, o estilo de compor é diferente. Então essa cultura musical diversificada, mesmo dentro do rock, isso na Europa, o cenário é muito legal. Então, quando a gente vai para a Europa, o público é diversificado. A gente já tocou num festival na Itália, onde tinham bandas da Iugoslávia, Inglaterra, uma banda californiana, a gente de banda brasileira e uma banda italiana. Então, no mesmo festival tinham 5 bandas, ou seja, muito legal isso. Tocamos na Inglaterra. Inglaterra é uma coisa mais ou menos parecida. Na Suíça, quando a gente tocou, também tinha essa mesma característica dessa coisa de misturar os países com diferentes estilos musicais dentro do rock e tudo mais. Então a Europa nesse aspecto é um negócio mais interessante. Estados Unidos a gente com as músicas todas em português principalmente para brasileiros. Mas na Europa vocês também tocaram em igrejas? Também tocamos em igrejas. Quando a gente foi para a Itália, a gente tocou em uma igreja brasileira. Engraçado que a igreja cristã evangélica na Itália ela é mais feita do que qualquer coisa, porque é a minoria, porque a maioria da Itália é católica. Então a gente acaba tocando num gueto, mas a gente tocou nessas situações também, na Itália e na Inglaterra. E mesmo na Itália, a gente participou desses festivais que eu disse também. E vocês tocaram em igrejas e também em casa de shows ou só igreja? Igreja, casa de show, festivais em lugar aberto, beira da praia na Itália, numa cidade que eu não lembro o nome. Na Suíça tocamos num lugar muito bacana, era uma espécie, chamava Rolorama, que era onde o pessoal andava de skate, a gente desceu a bota no som lá e o pessoal ficava andando de skate, fazendo manobra, muito legal. Mas mesmo assim vocês gostam de tocar nos Estados Unidos? Que parece que... Pareceu que vocês não gostam de tocar nos Estados Unidos. Não, a gente gosta de tocar nos Estados Unidos. A gente gosta, a gente tem muitos amigos nos Estados Unidos. E cada vez que a gente tem a oportunidade de voltar para lá, a gente tem a oportunidade de rever muita gente. Independente de ser uma coisa muito menor do que a gente está acostumado no Brasil e de repente até desorganizado, a vantagem de rever muitos amigos, assim, isso é bacana. E ele pergunta também que imagina que seja difícil dizer ou determinar um lugar preferido para se tocar, mas em qual país vocês acham que tiveram uma melhor recepção ou aceitação do público? Também não sei se